E agora, mais um campeão de audiência. Sem Limites, com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais um programa Sem Limites, comigo, Marcos Savoy, toda a equipe da TV Grande ABC, neste finalzinho de tarde, ao vivo, para as notícias deste dia, trocando ideias aí com você. Lembrando a você que além desta tela legal aí que você está em casa, no canal 3 da NET, você tem também a opção de avisar os seus amigos, as suas amigas, que a gente está na TV Grande ABC, Facebook, né? Vai passando aqui durante a programação para que você possa sintonizar. E também no nosso site, que é o tvgrandeabc.com.br. Tá joia? Bacana? Então é isso aí. Minha gente, ó, a crise no Brasil está brava. E hoje a gente vai falar como ter uma saída, né? E a saída que a gente vai dar para você é o aeroporto, tá bom? Daqui a pouco a gente fala, que bom pra você. Eu quero ver você aí, viu, Seca Pimenteira? Quero ver você aí lá. É isso aí. Tá? Então daqui a pouco a gente vai falar aqui um assunto legal e convidar você para uma palestra gratuita, né? Inclusive falando desse assunto. O assunto é intercâmbio, a gente já fala já deste assunto. Com o DJ Ed, com o J. Juninho Ceará, com a Luana, com o Gabriel Torres, o nosso filé de grilo. É isso aí, dá um beijinho nos DJs também. E com o nosso querido Portuga, sempre pentelhando por aqui. É isso aí, Portuga. Você não tem nada pra fazer na Câmara Municipal? Não tem? Bacana, tá bom, hein? A vida tá boa lá em Portugal, bacana. Então é isso, tá bom? Esse é o início do nosso programa, a gente está toda a tarde por aqui, tá? A notícia da manhã de hoje, né, já da madrugada, da prisão do Aldemir Bendini. Que bom! Esse foi bom mesmo, viu? Ex-presidente do Banco do Brasil, né? Você lembra dele, Ed? Ele fez um empréstimo para aquela socialite lá, Val Marchioli, né? Lembra? Um empréstimo através do Banco do Brasil de um pouco mais de 2 milhões de reais. E aí ficou muito estranho, assim, né? E o pessoal achou que ele estava tendo um rala e rola com ela. E aí a mulher do Bendini ficou meio pé da vida, tal, né? Mas não sei se foi adiante esta bagaceira toda aí. O que importa é o seguinte, que o cara, né, um baita cara de pau, por quê? Ele era presidente do Banco do Brasil, aí a tia Dilma, né, aquela, né, gente fina pra caramba. O Sem Limite? Fala, tia, pode falar. Sem Limite é um exemplo de um Brasil que não discrimina nem exclui. O Brasil... Olha, nós temos uma saudade da senhora... Sem Limite. Eu tenho uma saudade da senhora, viu? Que não é fácil, né? Foi uma das maiores incompetências que passou por esse país. E aí, a Dilma e a turma dela coloca o cara, né? Que já estava fazendo trambique no Banco do Brasil, coloca na Petrobras. E é engraçado que no dia que foi nomeado, foi uma tarde, né? Foi até surpresa, né? Numa tarde em que ele foi nomeado, se dizia que era o seguinte, que ele ia para moralizar a Petrobras. E na verdade é o seguinte, ele fazia parte da turma da bandidagem, ele fazia parte do esquema. Então ele ia para manter o status quo da bagacinha e da roubalheira que estava lá. E agora foi preso preventivamente por 5 dias, renovável por mais 5 dias, mas eu acho que ele vai ficar um tempinho lá pelo meu feeling, tá bom? Então, que né, deve estar em Curitiba nesse momento aqui já, eu espero, né? Então é isso aí. Não, lá não tem, lá só tem boi. Lá na cadeia, lá é só boi, né? Então, é bom para ele ver um pouquinho como que é a realidade, né, do povão aqui fora, não é não? Então é isso. Ô Ed, vamos aos destaques de hoje aqui no programa Sem Limites. Vamos lá, meu queridão, sobe aquele BG. Operação Força Metropolitana prende 5 elementos na cidade de São Bernardo do Campo. A Justiça libera
era aumento de impostos em combustíveis. A gente já falava aqui que ia cair, né? Foi uma decisão de primeira instância, em primeira instância não aguentou muito tempo. Homem é preso por tráfico de drogas e roubo em São Bernardo do Campo. Roubo quer dizer assalto, tá bom? Ele estava assaltando e o cara era traficante. Número de pessoas mortas pela polícia no primeiro semestre agora de São Paulo é o maior em 14 anos. A bandidagem trocando tiro com a polícia pegando e dando recado. É isso que a gente quer, a população de bem quer isso, né? Mas isso aqui é notícia da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, né, colega, que gosta dessas notícias assim. Ai, pessoas inocentes mortas pela polícia, tá? Leva para casa, né, o pessoal da Folha de São Paulo, tá bom? Então é isso aí. Mas vamos falar de coisa bacana aqui no programa Sem Limites agora. Ela é diretora da Canadá Intercâmbio ABC, já esteve aqui conosco, retorna, porque a notícia sempre é boa e sempre é de momento. Falo da senhora Sandra Gabriele. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, boa Obrigado tarde, pela Savoy. gentileza, viu? Eu é que agradeço pelo convite. Legal, bacana. A Canadá Intercâmbio está indo bem, né? Tá indo bem, graças a Deus. Apesar do Aldemir Bendini. Eu acho que até por causa do... É mesmo. Ó, e a sua assessoria aqui, muito competente, manda o release abrindo assim, ó. Brasileiros fogem da crise fazendo intercâmbio. É isso mesmo, Sandra? É isso mesmo. É, né? E são os brasileiros mais bem informados do país, né? Que estão procurando esse escape, né? O que a gente sente muito, né? Bastante. Eu recebo pessoas muito bem formadas, pós-graduadas e que estão buscando uma saída para sair do país, porque não conseguem emprego, né? Nós temos um número muito grande de desempregados no país. Agora, a Canadá Intercâmbio, qual que é a ação dela quando a pessoa chega lá? O Savoy chega lá para a senhora e fala assim, olha, não estou aguentando mais o Temer, quero ir embora da bagaça. Como que começa essa interlocução nossa na empresa Canadá Intercâmbio ABC? Normalmente eu pergunto o que ele sabe a respeito do Canadá, né? Então, como eu sou caipira de Itapuí, eu vou falar para a senhora assim, eu não sei nada. Bom, você não sabe, na verdade, eles sempre sabem alguma coisa, né? Existem blogs, existem notícias sensacionalistas que você sabe por aí, né? Que põe aquela chamada que, né? Como fazer, né? Então, geralmente, quem vem nos procurar é quem conhece a notícia, né? Por picadinhos, né? Um pedaço aqui, um pedaço lá, mas não sabe como encadear e nem sabe se tudo aquilo é verdade. Como a Canadá Intercâmbio é uma empresa canadense, né? De origem no Canadá, e a gente está embasada pela legislação canadense, né? Todo o conhecimento canadense de imigração. Então, a gente tem os elementos necessários para poder fazer um projeto com o aluno ou o pretendente a sair do país, né? Porque geralmente ele está desesperado, sem emprego, acabou de perder emprego, principalmente aqui na nossa região da indústria automobilística, isso é muito comum, né? E ele não consegue mais se recolocar, nem com o salário e nem em qualquer outra recolocação, mesmo com salários mais baixos, né? Então, a gente vai buscar a formação que ele já tem, o conhecimento do idioma e indicar o melhor processo para que ele possa sair do país. Legal. A pessoa tem que ter ali uma reserva. Bom, como a senhora falou, primeiro, geralmente as pessoas dão uma prospectada antes, né, para saber um pouquinho. Mas a pessoa tem que ter uma reservinha aí antes ou não? Porque a gente quer mandar o Portuga para lá, que ele não para de falar. Portuga, por favor, hein? Estude aqui, hein, meu amigo? Por favor, hein? Tá? Tem que ter uma reserva, né? Na verdade, o governo canadense, ele não vai... Ele vai falar assim, eu quero imigrar. Ah, tudo bem, eu vou te aceitar. Não. Eu falo que existe um namoro. Primeiro, ele tem que quem providencia o passaporte é a pessoa. O passaporte é a pessoa na Polícia Federal mesmo, aqui no Brasil. Né? Mas esse é o de menos. Né? É o de menos. Apesar de ter tido um problema aí, né, na emissão dos passaportes. É verdade. Né? Assim mesmo, eles estão regularizando, essa é a parte menor.
Na verdade, você vai ver a capacidade técnica do aluno, né, para ele ir. Primeiro, você está disposto a mudar de clima, sair de um país tropical e ir para um país onde as estações do ano são muito diferentes das nossas, né? Se ele tem um bom nível de inglês, porque simplesmente sair daqui para o país, você precisa, no mínimo, ter uma boa fluência do idioma inglês. Ou francês, né? Porque... No caso, sem falar nada, tal, não consegue ir. Consegue, mas fica muito mais difícil e muito mais caro, né? Né? Não é bom. Se ele quer imigrar, ele vai precisar... Na verdade, existem processos dentro do... como é que fala? Dentro do consulado canadense, né? Que exigem que o aluno tenha um objetivo, né? O que tem? Eles têm vagas disponíveis para serem repostas no país. E eles precisam de candidatos, né, de todo mundo, não só os brasileiros, né? Para repor essas vagas. Só que para repor essas vagas, eles exigem que você tenha um mínimo de conhecimento, um bom conhecimento do nível de inglês e um conhecimento anterior, por exemplo, dentro da área de TI, ou dentro da área de enfermagem, ou dentro de uma área de negócios. Então, sem base, não é bom dar essa aventurada, não, né? Vai ser muito mais sofrido. Vai ser bem mais sofrido. É bacana a senhora falar isso, porque assim, a senhora tem uma empresa que faz o intercâmbio e não é aquele, né, predatório, entendeu? Que fala, não, pode ir, que tá tudo bem, que você vai se dar bem, e não vai. Então, é assim, ó, a seriedade de uma empresa você já começa a se conhecer o que a nossa diretora tem falado aqui, né? Porque estimulando você a estar dando uma preparada antes para depois procurar vocês para daí sim dar aquele start total e toda a assessoria, né, Sandra? Nós fazemos isso. Se nós identificarmos na pessoa que quer ir para fora do país, tentar um processo de imigração no futuro, se a gente entender que ela precisa se preparar aqui primeiro, porque ela, dentro de recursos financeiros, recursos técnicos dela, a gente faz a orientação sim. Para ela não sofrer. Na verdade, eu falo para todos eles que o sucesso deles é o meu sucesso. Se eles baterem a cara lá, a culpa... A primeira coisa que eles vão falar mal é da empresa. É muito simples você divulgar notícias, que é fácil, mas falar exatamente o caminho, a verdade, é um pouco mais difícil. Porque a gente vê muito isso, né, Sandra? Nesse meio aí, né, tem muita... empresa predatória, e se a senhora não quiser falar sobre o assunto, também não é necessário, porque talvez seria até falta de ética, mas que tem muito empresa predatória que prega assim que não, é uma maravilha, que está tudo bem, e não pode ser assim, né? Tem que ser explicado por mais que você não consiga ter aquele cliente no momento, mas pode ser que você tenha ele depois, né? Isso acontece. Isso né? acontece. Eu prefiro, mais ou menos filho, né? Filho, você fala a verdade para ele, ele fala que não, né? Eu sei disso. Você sabe muito bem, né? Eu sei. Então, quando você quer bem a outra pessoa, quando você sabe o que ela vai enfrentar, a melhor coisa é a verdade. Então, acho que essa é característica da Canadá Intercâmbio como um todo, não só na nossa unidade, mas de todas as unidades, né? É uma filosofia do nosso head office, né? Que nós sejamos dessa forma. Bacana. Puxa, a gente fica feliz e por isso que a gente convidou a senhora para voltar aqui de novo, porque todas essas informações e muito mais você terá neste sábado já, né? Isso mesmo. Nesse sábado, né? Nós teremos uma palestra no nosso auditório, exatamente para estudo e trabalho, né? Para quem quer realmente começar uma nova vida, num país como o Canadá, né? Todo mundo sabe que o Canadá, ele privilegia o imigrante. Ele é exigente, mas ele privilegia o imigrante. Nós vamos falar sobre isso. É uma palestra que todo mundo busca, né? E ela é gratuita, como você falou no começo. Já começa aí sendo bom, né? A palestra gratuita. Bom, todo mundo pode ir lá? Que dia que é? Então, no próximo sábado? Agora, dia 29. Dia 29, né? Isso. É às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia. Tá. Né? Demora um pouco mais, depende das perguntas.
Mas, inclusive, nós vamos ter um representante de escolas canadenses. Puxa, sério? Sério. Nossa, olha que é de um beleza. college canadense e uma escola de inglês canadense, né? Que bacana. Que é para poder... Nossa, que oportunidade, hein? A gente sempre traz, Uhum. Para não ouvir só de nós. Sim, sim. E ouvir também aparenta, né, tá ali, não, olha, é bom, aí vem a pessoa, né, e faz a fala real do que é lá, né, apesar do pessoal confiar na senhora, aparentemente. Acho que é. Deixa eu só fazer aqui uma colocação, que a Rê Ribeiro, ela diz que mudou definitivamente para Lisboa há 2 meses, está gostando de morar lá e diz que está assistindo o programa e gosta aqui da gente. Obrigado, Rê. Tá gostando aí? Também não gostar de Lisboa, né, hein, Rê? Você é espertinho, hein? Lisboa, bacalhau, tal, aqueles negócios todos, né? Você foi trabalhar, Rê, aí? Oi? Minha terra. Ah, é? Sua terra, Portugal? Mas você não vai lá, você é falsificado, né? Você é meio xing-ling, né? Ô, Rê, fala o que você está fazendo aí, estudando, trabalhando. A Magali Santeu manda um abraço aqui pra gente. Obrigado, Magali. A Magali é uma líder comunitária lá do Recreio da Borda do Campo. Espero que esteja bem aí. Se não estiver, você fala com a gente pra gente pegar no pé do Paulo Serra, tá bom? A Marilione de São Bernardo do Campo fica falando aqui do Palmeiras, vou bloquear você, certo? A Camila Torres Fernandes, ela diz, boa tarde, eu sou a mãe do Chuchu. Sabe quem é o Chuchu? Aí da TV? Tem um Chuchu aqui na TV e ninguém me falou nada, hein? Aqui, ó, que ela falou que ela é a mãe do Chuchu aqui da TV e gostaria de saber o melhor procedimento, né? Não, então não é Chuchu, é Bebê Johnson, viu, Camila? Viu? É Bebê Johnson e filé de grilo. Então, a mãe do Gabriel quer saber o melhor procedimento e cuidados para o intercâmbio de menores de idade. Ih, ô Gabriel, acho que ela está querendo te mandar embora. Está querendo dar linha em você, hein, Sandra? Dá para falar aqui com a Camila? Sim, claro que sim. Menores de idade... Dá uma boa notícia para ela, que eu acho que ela está querendo se livrar do filé de grilo, viu? Não, menores de idade geralmente não querem, né? Ele é menor de idade, eu imagino que ele esteja entre... 15 anos. Exatamente, adolescente, na verdade, né? Ele tem como ir? Tem. Geralmente eles vão para aprender idiomas, né? Ele já vai se livrar. Não, idiomas, vai se livrar temporariamente. Né? Então, nesse caso, realmente é bom entender o perfil dele, do Gabriel, né? É o nome dele? É isso. É bom entender. Eu vou dar o perfil para o senhor. Sonolento, come pra caramba e não quer fazer nada. Tô brincando, Gabriel. Gente boa pra caramba. Ele. Tem que preparar. Eu acho que o intercâmbio de uma criança, um adolescente nessa idade... é um divisor de águas, né? Porque apesar de ele vai para fazer um curso de inglês, ele vai ser assessorado, no nosso caso, por uma equipe de brasileiros lá, né? Tá. Então, o menor de idade requer alguns cuidados, casa de família tem que ser especial, existe o que a gente talvez não conheça aqui, que é a carta de custódia, né? Tem que ter um custodianship de um canadense, e em conjunto com os pais para sair do Brasil. Um padrasto lá, um padrinho, é alguém, né? Que responde é legalmente por ele no país. Caraca! Né? Porque no Canadá a maioridade é a partir de 19 anos. Tá. Né? Então existem esses cuidados, né? Saber em que casa coloca, que hora que chega, mas também quando você manda um aluno, eu tenho alunos que foram sozinhos, não em grupo, tem processos em grupo e tem processos individuais. Tem alunos daqui de São Caetano que foram sozinhos com 15 anos, né? A gente orientou. Cresce muito, né? Evolui muito. Evolui, né? muito. É uma pessoa quando vai e outra quando volta, porque você dá a responsabilidade para esse aluno. Tá. Né? E eles assustam, os mais preocupados em fazer tudo certinho, você sente que eles têm, é um peso para eles. Né? Agora, fora do país, né, Sandra, se a pessoa, principalmente nos Estados Unidos, tem liberdade total, né? Até você
pisar na bola. Se você pisou na bola, você vai responder, né? Os Estados Unidos têm muito isso, né? De dar essa liberdade total, mas cobrando responsabilidade, né? É vigiada. O canadense também é muito parecido. Talvez nem tanto quanto os Estados Unidos, mas o canadense ele é mais família, horários. É o tal de um muito obrigado, né? Um bom dia, né? Ele é muito receptivo, mas a educação está acima de tudo. Então a educação vai desde um aeroporto, que é a hora que o aluno sai daqui, até a hora que ele chega na escola, na casa de família que vai abrigá-lo, nos passeios. Então ele vai ter que ter responsabilidade de cuidar do seu cantinho, do seu espaço no quarto, né, de falar para a família que ele vai chegar, a hora que ele vai chegar e a hora que ele vai sair. Vai tendo responsabilidade. Exatamente. Mesmo. Agora, o Filé, eu acho que sua vida não está muito boa não, porque sua mãe volta aqui à tona perguntando qual a melhor época para intercâmbio no primeiro ou no terceiro ano do ensino médio. Você está em que ano, Filé? Nono ano. Já está, então, está no último, né, do ensino médio, Ela né? deve estar imaginando um intercâmbio, um high school, né, do ensino médio, né? Eu falo que no Brasil, o terceiro ano, ele está voltado a preparar os alunos para a faculdade. Tá. Né? Eu falo que se puder evitar o último ano, é melhor, porque aqui eles têm, além das aulas, tem o tal do terceirão, né? Sim. Então tem aquelas aulas extras para poder se preparar. Eu acho que o primeiro e o segundo anos são os mais adequados para mandar para um high school. Tá. No caso dele, ele está no nono ano, que é o último... Gabriel, ajuda aí. É o último ano do ensino médio, né? Fundamental. Do fundamental. E agora ele vai, como era o colegial na minha época, isso, né? Ensino médio. E isso é bom ou não? É bom. É bom ele ir já? Bom, Opa, bom. É bom você ir já, ô Gabriel. É bom lá, viu, Camila? É bom ele ir já, viu? Tô brincando. Época do ano. Bom, no caso, assim, nós estamos citando aqui o caso do Gabriel, né? Com 15 anos ele tem que ir ficar o quê? 6 meses, 1 ano? Para fazer um high school, que a gente chama que seria 6 meses do ensino médio ou 1 ano do ensino médio, as aulas começam lá em setembro, na verdade. Tá. Então tem um calendário diferente do nosso. Se ele for ficar 6 meses, dá para adequar esse calendário, né? Como os outros alunos fazem. Começa em janeiro, primeiro semestre, né? Termina em junho para voltar para o Brasil e continuar em agosto, segundo semestre. Legal, que bacana, hein? Eu acho que o mais adequado é em janeiro. Tem validade essa? Sim, todas as matérias do MEC, inclusive as escolas canadenses se adaptam ao MEC no que a gente fala sobre educação física, que é uma matéria exigida, né? Eu não sabia, não. Eles fazem a aula de educação física para os alunos internacionais brasileiros, para eles poderem apresentar na hora que voltam. Eles já voltam com todas as matérias, você registra e continua, dá sequência no curso. Ô Sandra, a empresa Canadá Intercâmbio ABC, ela assessora nisso, né? Porque são coisas assim que a gente não tem o conhecimento, né? O que a senhora está explicando aqui pra gente agora é esse que é um pulo do gato, na verdade, né? Que a pessoa já pode fazer esses 6 meses lá e trazer para o Brasil, que tem essa parceria educacional. Né? São matérias básicas, como história, geografia, né? Estudo do idioma, ciências. Então, o que eles aprendem lá, eles aproveitam totalmente em créditos aqui no Brasil. Eu aceito, sim. Ô, Gabriel, sua mãe está falando que é seu sonho ir para lá, é? Você fala inglês, alguma coisa, Gabriel? Eu fazia curso. Oi? Eu fazia curso. Faz curso? Tá fazendo? Eu fiz. Tá. Tem que fazer então. Vai ouvindo aí então, ó. Uma grande vantagem das escolas dos high schools do Canadá é que alunos internacionais, eles têm o apoio de um professor de inglês. Então, se puder conhecer pelo menos o intermediário, seria o adequado. Né? Mas eles vão ter aulas extras de idioma
para poder acompanhar as matérias normais durante a sala de aula com outros alunos, tanto canadenses como de outros países. Vou convidar aqui a Camila e todos que estão nos vendo nesse momento, principalmente você de São Caetano, da região do ABC, para comparecer então nesse sábado, dia 29, chega lá um pouquinho antes, né? Chega 15 para as 10, tá bom, né? Tá ótimo. Na Avenida Kennedy, 3.500. 3.500. Auditório. No auditório, tá bom? Avenida Kennedy, 3.500 no auditório. Ô, Luana, põe o site aí da Canadá Intercâmbio, que assim o pessoal já vai ficando ligado, e depois também o telefone, para a gente já deixar aí para quem quiser tirar dúvida. Nessa sexta nós vamos ter o aniversário de São Caetano, vai ter alguém que possa atender ou lá também dá uma enforcadinha porque ninguém é de ferro? Não, o pessoal não trabalha não, mas nós vamos estar lá atendendo o telefone sim. Tá, então, ó, caso não dê pelo telefone, você pode entrar aqui no site, tem também no site a convocatória para palestra. Tem no Facebook, no nosso site acho que não tem. Então, através do site você acessa lá o Facebook, sim, tá? Que também é Canadá Intercâmbio, o Facebook. Canadá Intercâmbio ABC. Tá. Certo? Esse aí tá certo, o site que a gente pôs, ou tem algum acréscimo ali? É Canadá Intercâmbio. Vamos lá, ó. Então corrige aí pra gente, ó, cabeção. Canadá Intercâmbio, e tem ABC ali ou não? Não, .com. canadaintercâmbio.com. Tá? Então, ó, você que tem dúvida, é bom você frequentar essa reunião, é gratuita, né, Sandra? Isso gratuita, mesmo. Você vai poder tirar suas dúvidas, porque aqui durante um programa a gente pode até tirar suas dúvidas, mas não vai tirar todas, como esse assunto que surgiu agora da questão educacional, que pode ser puxada de lá para o Brasil, né? Com certeza. Então é muito importante a pessoa estar lá. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, né? Tem uma aqui querendo se livrar da filha. Ainda a sua é nova. 8 anos é novo, né? 8 anos não dá, né? Ou dá? 8 anos dá desde que ela faça o intercâmbio com os pais. A gente tem intercâmbio em família. Mas ela quer se livrar. Então não dá. A gente não deixa. Deixa ela lá com a gente. Então. O Rogério, não deixa, que a senhora vai se arrepender. O Rogério também está conosco. Oi, Rogério, obrigado. Então é isso aí, ó. Caso você tenha dúvida, qualquer dúvida de intercâmbio para com o Canadá, você fale conosco. O desenvolvimento, país riquíssimo, né? O que se tem nesse momento lá, uma economia totalmente aquecida, né, no Canadá nesse momento, não? É desenvolvida, né? Né? Na verdade, eu falo que nós estamos com um país que tem, dimensionalmente, é o segundo país em território, né? Uhum. Ele só vem depois da Rússia. E se você analisar o nosso país, que tem mais de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de um país de 32 milhões de habitantes, né? Puxa vida. Tamanho da região metropolitana de São Paulo. Um pouquinho mais, né? E ele precisa do imigrante. Só que extensão territorial é enorme, né? Enorme, tanto é que tem muitas, são 10 províncias, né? Mas as mais habitadas realmente é a Colômbia Britânica e Ontário. E Montreal, que é o de idioma francês, né? Uhum. Então, se você fala francês fluentemente, a nossa recomendação é ir para Quebec. Tá. Que é a recomendação da senhora hoje é a pessoa ir fazer intercâmbio onde? Dentro do Canadá? Dentro do Canadá. Depende muito do que ele vai fazer, né? Tá. Por exemplo, se ele é um profissional de TI e domina o inglês e quer fazer um intercâmbio para procurar uma imigração no futuro, existe uma região chamada Vale do Silício, é um Vale do Silício canadense, né? Então, onde todas as startups, como Google, como SAP e empresas grandes, né, como Google, SAP, e Motorola, tantas outras, estão nessa região. Então vai muito de vocação profissional. Se ele for fazer o inglês, ele já é uma pessoa mais adulta, né? Então eu sempre recomendo não ficar dentro dos grandes centros, né? Ele vai para aprimorar o inglês dele, então vai para Kelowna, vai para Halifax, vai para outras regiões onde tem uma população menor de brasileiro, porque brasileiro tem em todo lugar, né? Tem, parece mato.
Né? Aliás, o Canadá ele é um país com muitos imigrantes, não? Na verdade, ele foi colonizado por muitos imigrantes. Porque só tem lá em cima os índios lá, né? Tem índio ainda, né, no Canadá, né? Tem. Tem que tomar cuidado lá, viu, Gabriel? E é muito valorizado. Nossa, os caras são preservados lá, né? Tanto é que todas as faculdades canadenses existem cursos específicos para você estudar cultura indígena no país. Né? É muito valorizado. Se você for... O único que não é aqui, que o índio descobriu aqui, estava aqui, não tem, né, valor nenhum, coitado. Aí. Eu até brinco com os alunos, se você quiser ficar numa casa típica canadense, fique na casa de um índio. Mesmo. Porque o típico canadense é índio, assim como na Austrália, né? Tá. Agora, a questão do clima, né? Porque lá quando é calor, pra gente aqui é frio, né? Quando é calor é frio e quando é frio. Né? Ou seja, e são épocas bem definidas, né, Sandra? Como que vocês orientam aí quem procura Canadá Intercâmbio ABC? Na verdade, a gente conscientiza, não orienta, né? Porque, na verdade, quando você vai para um país como esse, você tem que ver o que é bom nele. Inclusive, o inverno é bom. Porque o inverno está do lado de fora. Se você ficar do lado de fora, né, nas ruas, então, realmente, você vai... ficar no frio, mas as roupas são adequadas. Eu confesso que quando eu vou para lá eu sinto menos frio do que aqui. Tenho certeza que minhas amigas aqui estão sentindo mais frio do que eu aqui. Não é preparado, né? Não. As casas não são preparadas, os carros, né? Lá eles têm uma preparação para isso, né? Não, você anda desse jeito. Você coloca uma jaqueta, óbvio, um sapato adequado para andar na rua, mas dentro dos ambientes você está tranquilo, né? Não, ela é muito bem preparada a cidade. Tanto é que Toronto é uma das cidades que você tem todo o processo de forma subterrânea. Você anda num subterrâneo da cidade. Você circula entre os prédios. Né? Você não passa frio. As pessoas têm consciência do frio e permitem que as pessoas que andam nas ruas possam transitar por passarelas, pontes entre os prédios. Pode ser uma rede de televisão, pode ser um banco. Não importa qual, pode ser um shopping, você consegue andar a cidade inteira ou subterraneamente ou por cima, através de pontes feitas para pessoas. Na verdade, eu falo que o Canadá foi feito para pessoas. Né? E com relação ao que você me perguntou antes sobre... como é que fala? Muitos imigrantes, você tem de tudo, você tem que estar preparado para ir para lá. Você tem japoneses, você tem coreanos, você tem indianos. Tem um chinês lá agora, né? Chinês chegando para... Bom, em todo lugar tem chinês, né? Porque o chinês lá, ele é valorizado, né? E eles vão muito para os locais de TI aí, né? Que eles adoram, né? Por incrível que pareça, sim, mas TI é mais indiano, tá? Os chineses, eles estão muito na Colômbia Britânica, porque ela é lindíssima, né? E porque tem habitações lindíssimas. Eles compram muitos imóveis, porque não podem fazer isso no país deles. Eles compram, deixam lá para veraneio. Tanto é que os imóveis em Vancouver, eles subiram de preço tremendamente. Poxa, né? O Portuga, que está aqui, ele não dá um sossego para a gente, né? Ali, ó. Ele está perguntando para a senhora se a empresa cuida de toda essa questão da documentação, desde passaporte. Passaporte, como eu falei, a gente orienta, assim, de como tirar, mas porque é feito na Polícia Federal. Eu não posso tirar por você, porque eu tenho documentos que você tem que apresentar que são seus, pessoais seus, né? Mas a gente orienta como emitir, como fazer o preenchimento, como tirar o DARF, né? Você vai e paga, a gente faz o agendamento para o aluno, se ele não souber. Ele tem que ir na Polícia Federal, colher as digitais, né? É bem tranquilo. A documentação é pessoal. Agora, o Canadá, ele aceita bem o brasileiro? Muito bem. O brasileiro, ele é muito trabalhador, muito esforçado, e ele tem o perfil que o canadense procura. Né? Aqui nós trabalhamos, os bons profissionais, você sabe que trabalham muito mais do que as 8 horas por dia, né? Sim, sim. O brasileiro é muito dedicado, e quando ele vai para lá, ele é muito consciente. Ele sabe que isso é um diferencial para ele.
O brasileiro que vai para lá é responsável com o horário, é responsável, não joga sujeira fora no chão. do país, o brasileiro se coça, viu? Pensa o quê? Né? Respeita pra caramba, né? Ele é outro brasileiro. É verdade. É outro brasileiro. Bom, a gente está falando com a Sandra Gabriele, ela é diretora da Canadá Intercâmbio ABC, né, promove uma palestra nesse sábado para explicar um pouco mais aí sobre intercâmbio para o Canadá, tá? Então, caso você tenha interesse, você que está nos vendo aí, tem um neto, um filho, um parente ou alguém que você ficou sabendo que tem intenções de ir para o Canadá, vá assistir a palestra, é muito importante, procure, né, a empresa Canadá Intercâmbio ABC para que você tenha um assessoramento. Ah, Savoy, mas eu não vou fazer com a empresa Canadá Intercâmbio ABC. Bom, mas pelo menos você conheceu, entendeu? Você precisa fazer os comparativos para que você fique sabendo como funcionam as empresas. E assim, da outra vez que a senhora esteve aqui, algumas pessoas falaram comigo, bom, mas você tem que levar outras empresas. A gente está aberto também a outras empresas. É que o pessoal da Canadá Intercâmbio tem uma boa assessoria, procura a imprensa e a imprensa tem interesse em divulgar esse tipo de matéria, principalmente a gente aqui na região do ABC e na cidade de São Caetano, tá? Mas estamos abertos também a outras assessorias que trabalhem, tá bom? Não adianta ficar só pentelhando o Savoy, tem que trabalhar e mandar o release, tá bom? Então é isso aí. Minha gente, vamos lá com o Luciano Luiz, ele gravou aí pra gente, o Ed? Ah, não? Ele saiu em férias, o Luciano? Rapaz, hein? Caramba, hein? Que coisa, hein? É isso aí. Ó, daqui a pouco vamos falar um pouquinho para quem dirige da CNH, para como dirige lá, né? Tem que ter CNH de lá ou daqui, a daqui vale ou não, a senhora já fala. Porque nós temos aqui, a gente preserva sempre, o DJ Ed sempre prospectando comerciais antigos, para que a gente possa recordar, verificar como era antigamente, né? Quando a gente começou na USP, não é verdade? Naquela época os comerciais eram diferentes de hoje. E a gente sempre coloca alguns aqui para que você relembre aquela época. E o DJ Ed vai exibir agora aí para a gente. Vai lá, Ed. Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe os seus eletrodomésticos e compra em 2 pagamentos sem juros. É isso mesmo, em 2 pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até 6 vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Arapuã, ligado em você. TV em cores Philips 6000, tela de 51 centímetros, seletor de canais Seletronic, garantia Philips de 1 ano. Na Arapuã, em 4 pagamentos de 490 mil mensais. E atenção, a Arapuã está fazendo a promoção do barulho. Tudo em áudio, TV e vídeo em ofertas que você nem imagina. Videocassete sempre Toshiba, só R$ 61,00 mensais sem entrada. Walkman Precision, só 3 de R$ 12,00 mensais iguais. Arapuã, ligadona em você. Promoção do barulho Arapuã, pra tirar todo mundo do sério. Muito bom, Sandra, não vou perguntar se você reconheceu os comerciais, não, esses daí claro são antigos, hein? Isso daí eu vou te falar, hein? Ó, a questão de dirigir, a pessoa que dirige lá, com quantos anos pode? A partir dos 19? 16 anos. 16 anos? Ô, Gabriel! Com 16 anos você já vai poder pilotar lá, sério? Mas não pode fazer isso. O canadense, né? O canadense, o imigrante não, né? Quem vai fazer intercâmbio, não. Não, porque aí ele obedece à lei do país dele, né? Uhum. Porque ele sai com a habilitação daqui. Uma pessoa que vai fazer um intercâmbio de 1 mês, 6 meses, ele sai com a habilitação daqui. Até 6 meses ele pode dirigir com a habilitação do país dele. Depois disso ele tem que fazer
as provas no Detran de lá, né? No departamento de trânsito de lá. Legal, olha que bacana. Né? Bela informação, bela informação. Bom, então até 6 meses você leva a CNH lá e... Pode dirigir com a sua. Se você for bom motorista. O Portuga Moto cai em cima dele, pela idade, você imagina então, né? Normal assim, o volante lá é do mesmo lado. No mesmo, não é o inglês, não. Não é o inglês. Porque quando eu fui lá que eu vi aquele volante do outro lado, eu falei, não, isso aí não dá para o Savoy, não. Já sou ruim de volante pra caramba, né? Então você imagina, né? Sandra, deixa só aqui a gente já ir tocando o barco aqui para fechando, né? É assim, ó. Qual que é o custo aproximado para a pessoa, né, que está nos vendo agora, quer mandar o Gabriel para lá, por exemplo? Tem diferença de mandar o Gabriel com 15 anos ou de mandar o José com 19 anos? Tem diferença. Tem diferença. Com 15 anos é mais caro ou mais barato? Ele fica mais caro porque casa de família tem que ser casa de família para adolescente, né? Tem alguns custos do governo que são necessários, mas nada tão significativo, vai. Tá. Sobe quanto? 10% em relação ao outro? Não chega a 10%, uns 5% tá. Mais ou menos. Se a pessoa tiver 10 mil reais, a pessoa consegue fazer intercâmbio no Canadá? De quanto tempo? Então, aí tem o tempo, né? Tem o tempo. Né? Se ele vai fazer um intercâmbio, vamos fazer um pacote para um high school, por exemplo, um high school vai sair na casa dos 15 mil dólares canadenses, mais ou menos, por 6 meses. Né? Mas você tem que colocar em outras coisas, outros custos que você tem com seu filho. Não é só escola, não é só acomodação. O custo, desculpa só interromper a senhora, o custo que a senhora cobra, o que é? É a ida, essa assessoria, a ida, passagem, dá um briefing aí do que... Na verdade, a gente tem parceria com escolas no Canadá, né? Na verdade, eles é que cobram. Por exemplo, quando você vai estudar numa escola pública, né? Geralmente eles vão para uma escola pública de renome, né? No Canadá, a escola é que cobra esses 15 mil dólares, né? Imaginando já a parte acadêmica, imaginando a casa de família, imaginando as 3 refeições do aluno, né? Seria contemplando o dia a dia. Né? O que você gasta mais é para ele se divertir, passear, porque ele não vai querer ficar dentro de casa, né? Ou com transporte quando ele tem que sair, porque mesmo o transporte público durante as aulas, eles estão contemplados, porque o aluno fica praticamente do lado é obrigatoriedade de colocar o aluno perto da escola. Que bom, legal. Agora, no caso, todos têm condições de fazer um trabalho, ou no caso do menor, não é autorizado o trabalho? Não pode trabalhar. Não pode? Não. Menor não. Menor de 19 Só vai gastar mesmo, viu, Gabriel? Não vai ter como. Você vai... Existem programas de estudo e trabalho, sim, né? Geralmente, para quem acabou de se formar aqui numa faculdade e ainda não conseguiu seu primeiro emprego, então vai para aprimorar o idioma, ter uma vivência em empresas canadenses, então ele estuda, por exemplo, uma área de finanças, né, aplica o conhecimento dentro de uma empresa canadense e depois ele volta para o Brasil, tanto com a carga de conhecimento de como funciona o processo lá no Canadá e como a melhoria do seu idioma, que eu acho isso fantástico. Você sabe muito bem que aqui no Brasil, se você não tiver um idioma, mesmo para entrar numa grande corporação, você não consegue ter um bom emprego, um bom cargo, um bom desenvolvimento profissional. E a questão do visto, como que funciona? Ele tem esses vistos de 6 meses, de 1 ano... Se ele for ficar lá, como que ele consegue também, não consegue? Sim, na verdade, o Gabriel indo para lá, por exemplo, né, ele vai estudar num high school de lá. Então, esse high school vai fornecer um documento para o Gabriel, dizendo que ele foi aceito naquele high school, né? Eles chamam de carta de aceitação. Essa carta de aceitação a gente vai mandar para fazer o visto do Gabriel, né? Junto com toda a documentação dos pais dele, né? Que vai ter que comprovar que pode manter o Gabriel lá durante esse período. Né? Esse documento vai mostrar para o consulado aqui no Brasil
né, os motivos que levam o Gabriel a ir até o Canadá, né? E é isso que eles vão analisar, né? O tempo que ele vai ficar, aonde ele vai ficar e o que ele vai fazer. Tá. O visto, falo que ele é simples, não depende de entrevista, como é o americano, mas você tem que provar o que você vai fazer, quando você vai e quando você vai voltar. Tá. Né? O maior, a pessoa maior de idade, funciona diferente, a senhora já disse, né? Mas a questão do visto também é parecida com esse. A única coisa que não entra com as cartas de custódia, já não são os pais. Geralmente o adulto é ele mesmo que banca os seus estudos. Adulto é 19 anos. A partir de 19 anos. Eu sei que 19 anos aqui no Brasil, os pais ainda mantêm os filhos, né? A gente chama que aí os pais... Não, agora nós estamos mandando embora já. Não, é muito gasto. Estamos... A partir de 19 anos você pode mandar, vai fazer um college lá e pode trabalhar. Igual uma pessoa que mandou o filho para o Canadá. É uma pessoa, eu conheço uma pessoa aqui que mandou o filho para o Canadá. Está trabalhando, né? Com 19 anos lá, ele tendo 19 anos aqui, ele já é maior lá, né? Isso. Então ele tem outras condições de visto ou não? É isso. O visto, na verdade, ele é categorizado por tempo, ou menor de 24 semanas ou maior de 24 semanas. Entendi. Né? Também é categorizado que tipo de estudo, se é um estudo de idioma, de curta duração, ou se é um visto de longa duração. Entendi. Né? De longa duração tem outras características, é um pouco mais demorado, mais burocrático, mas ele é adequado para o tempo do aluno. Então, se ele vai fazer um curso e ele vai trabalhar ao mesmo tempo, então tem que ter as condições, aí tem exames médicos, eles veem todos esses detalhes. Ele pode, né? O de maior já pode trabalhar. Pode estudar e trabalhar. Pode. Vamos supor que ele consegue um emprego lá, né? Aí, como que fica, a senhora sabe informar como que fica essa situação? Se aí ele consegue, que o visto permanente se consegue, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, mas também não é a mesma coisa que nos Estados Unidos, que a gente nunca sabe se vai conseguir o green card, né? Existem regras. Vamos supor que o Gabriel terminou high school e foi para um college, foi fazer uma diplomação, uma faculdade como a nossa aqui, né? Durante a faculdade ele consegue também trabalhar, né? Vamos supor que ele está fazendo na área de marketing, por exemplo, né? Tá. Ele consegue estudar e trabalhar durante esse período. Terminou a parte acadêmica, se ele se colocar no mercado dentro da mesma área de estudos, ele consegue ter o que a gente chama de Post-Graduation Work Permit. O governo canadense deixa com que o Gabriel possa estudar por períodos similares, pode trabalhar por períodos similares ao que ele estudou, para comprovar que ele é um bom profissional. E com esse trabalho, essa oferta de emprego, se ele consegue, no futuro, aplicar, né? Ele tem experiência acadêmica canadense, experiência profissional canadense, ele consegue aplicar para residência permanente. Bacana, Isso é uma forma muito resumida, né? Não, lógico. Né? As dúvidas, você pode tirar, já corrigiu o site aí, vamos colocar aí para o pessoal. No site você tem boas informações, no Facebook Canadá Intercâmbio ABC, tá? É bom você ir no Facebook, ou então o telefone que está aí, você pode anotar. Caso você não consiga ir na palestra, você não consiga entre hoje e amanhã, ou mesmo no sábado, falar com o pessoal da Canadá Intercâmbio ABC, você fale na próxima semana, vá conhecer, fale ali com a Sandra, com o seu pessoal, o pessoal é muito simpático, vai te orientar tranquilamente para que você, ou seus filhos, ou parentes, ou então amigos, possam fazer um intercâmbio de qualidade, principalmente na área educacional. O dólar canadense tem uma diferença do dólar americano. Cerca de 30 a 35% de diferença. Menor? Opa, então já, olha. Então, 15 mil dólares canadenses. Quanto tá? 2,50? Seria isso? Mais ou menos então, isso. Então, 10 mil dólares dá 25 mil, né? Reais. 25, puxa, fica meio alto, hein, pai? Tem que fazer uma poupança boa, né? Tem que fazer uma poupança boa.
para fazer esse intercâmbio. Agora, na verdade é assim, ó, quando se pensa nisso, se pensa em investimento, né, Sandra? Com certeza. É investimento para um filho. Se você analisar, né, um filho que vai fazer 1 mês de curso de inglês, significa que você teria que dar 6 meses de aula de inglês aqui, todo dia, corresponde. O que ele aprende em 1 mês lá, 6 meses aqui, né? Sem dizer a experiência internacional que ele adquire. É verdade. A Daniela Loureiro está nos vendo. Dani, você pisou na bola que você não conseguiu segurar o Portuga aí hoje, hein? Ele veio aqui, ele conseguiu chegar. Pelo amor, ela não conseguiu chegar. Portuga, nem sua esposa está te aguentando, hein? Pelo amor de Deus, hein? E o Paulo Neves também, o Paulão, né? Está nos vendo também. Obrigado, Paulão, pela gentileza, né? Tem alguma forma de financiamento, de parcelamento, ou a pessoa quando vai ela tem que bancar tudo isso à vista? Quem que cobra? São vocês aqui? A pessoa paga para vocês? Sim. A gente faz, normalmente a gente fala que você tem que sempre fazer um planejamento. Tá. Qualquer que seja o intercâmbio, tem que ter um planejamento. Para você sair do país, você precisa pelo menos, eu falo, 6 meses seria o mínimo adequado, sim, né? Mas de 6 meses a 1 ano é o que você geralmente faz, dependendo do tipo de intercâmbio que você vai fazer. Tá. Né? O que nós mesmos parcelamos isso para o aluno. Tá. Né? Existe essa possibilidade de parcelar. A gente parcela sem juros, sem nada, até a data do embarque do aluno. Então ele vai fazendo a poupança dele. Sim. Na verdade ele vai pagando a escola aos poucos. Ele pode fazer agora, né? Porque quando que é o verão lá no Canadá? Então, tá terminando. Tá terminando agora, né? O inverno, vai ser inverno em setembro. Começa o outono agora em setembro. Né? E aí já começa a esfriar, depois novembro, dezembro, a coisa pega, friozão mesmo, né? Aí retorna... aí começa a melhorar a temperatura, março, abril. Maio então, já é uma temperatura bem agradável. E nessa época, a senhora falou da diferença das aulas, né? Nessa época, se a pessoa chegar lá, ela tem como fazer curso? Tipo, porque o que eu estou pensando, da pessoa se planejar agora, sim, né? Sim. A pessoa tem que ir lá assistir a palestra, viu, turma? Ir lá assistir a palestra e começar a se planejar agora. Porque não adianta você, a não ser que você tenha bala, assim, seja igual a Camila, a mãe do filé, né, filé? Tem bala para mandar o filé para lá, quer se livrar rapidinho e tal, né? Mas, né, o Portuga? Agora, o Portuga, você se livrou da sua filha também, não livrou? Minha filha está em Nova York. A sua, então? Então, ele se livrou de uma já, né? Se livrou de uma. Aí a Camila quer se livrar do filé. Então, caso ela não tenha a bala, ela já vai para, viu, Camila? Convidada, né? Com certeza. Chega lá e fala, sou mãe do filé, o Gabriel, que você terá o cafezinho até melhor. Tô brincando, brincadeira. Todo mundo tem um café bom. E aí a pessoa vai, já começa esse planejamento, né? Até lá agosto, março, abril. Caso não dê, ela pode se programar até agosto para chegar lá em setembro e fazer já no próximo ano, talvez, né? Pode, isso que a senhora falou, planejamento. Tem que ir gradativamente já fazendo o parcelamento lá na Canadá Intercâmbio ABC, né? Eu falo que é a mesma coisa, eu falo que é uma viagem proveitosa. Você não faz tantas viagens pelo país, vai para Disney, vai para Inglaterra, vai para Paris, todo mundo se planeja, né? Agora, por que não se planejar fazendo isso? Porque você consegue fazer as duas coisas. Você acaba fazendo um passeio, conhecendo o país, conhecendo a cultura, conhecendo pontos turísticos e aprendendo, né? Só se não se programar, faz que nem o Savoy que foi extraditado de São Francisco, daí é foguete. Não se planeja, se ferra, né? Então é isso. Bom, vamos encerrar aqui com o convite da senhora, então, naquela câmera ali, para quem estiver nos vendo ou quem vai nos ver nos programas alternativos, nas apresentações. Quem vai falar com vocês agora é a Sandra Gabriele, ela é diretora da Canadá Intercâmbio ABC, terá uma palestra neste sábado e a Sandra faz o convite agora. Pois não, Sandra?
Eu convido a todos a participar da nossa palestra nesse sábado, lá no edifício Prime Office Mall, ali na Avenida Presidente Kennedy 3500. A palestra vai ser sobre estudo e trabalho no Canadá. Nós teremos a participação de 2 escolas canadenses, né, falando sobre o Canadá e sobre o sistema de ensino, que eu acho bastante interessante, são poucas oportunidades como essa, né? E você vai ter uma oportunidade de ter todas as informações encadeadas de fonte segura, né, para decidir, como foi dito aqui anteriormente, se você quer fazer um curso somente de idiomas, ou se você quer fazer um curso profissionalizante, ou se você quer um dia migrar para o Canadá. Então, as condições serão dadas, pelo menos eu digo que é um resumão sobre as informações. Bacana, bacana. Vale a pena você ter bastante informações, estar embasada de informações para que você tome uma decisão, se não para você, para alguém da sua família, como é o caso da Camila. Tá bom, Camila? Joia? Vá lá, sim, é legal, ali na Presidente Kennedy, Avenida Kennedy, 3.500, tá joia? Obrigado, viu, Sandra? Eu Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela aula aqui, né? Hoje a senhora ficou 1 hora aqui, ó, né? Júlia, dando já foi aula tudo aqui isso? pra gente, ó. Passa rápido, mas a senhora ficou 1 hora aqui dando uma aula pra gente, com alguns resumos, né? Para que a pessoa tenha uma boa estada no Canadá. Tá bom? Te convido a participar, se for possível. Vamos ver, se a gente conseguir, a gente vai lá, tá bom? Muito obrigada. Pelo menos dando uma passada. Obrigado, parabéns lá pelo trabalho. Parabéns aqui a toda a sua assessoria, que é muito competente. Obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência. Eu retorno na nossa programação. Parabéns, São Caetano, pelos 140 anos. O programa Sem Limites é sempre às 5 da tarde ao vivo, reapresentações à meia-noite e às 10 horas da manhã do dia seguinte, ou então disponibilizado no site, no Facebook da TV Grande ABC, ou então YouTube TV Grande ABC. Obrigado, J. Ed, Luana, o Gabriel e Portuga, não venha mais, pelo amor de Deus. Tchau, valeu, turma, obrigado, valeu, até mais.